Olá, amigos concurseiros da enfermagem! Estamos aqui agora no ENF Concursos para falarmos um pouquinho sobre a saúde do trabalhador, assunto aí muito prevalente em questões de concurso, tá? Eu sou a professora Fernanda Barbosa, sou enfermeira do Tribunal Superior do Trabalho. Antes disso, trabalhei no Hospital Sara por 8 anos, 3 anos na parte de a saúde do adulto, em relação à ortopedia e neurocirurgia, em pós-operatório, e 5 anos na saúde da criança, com atenção a pós-operatório e reabilitação. Além do Hospital Sara, obtive diversas aprovações em concursos públicos, passei em primeiro lugar no Ministério da Justiça, em segundo lugar no concurso do Hemocentro, do Distrito Federal, fui nomeada na Secretaria de Saúde do DF, no estado da Bahia, passei em primeiro lugar para fiscal sanitário da Prefeitura de Salvador, e outros concursos também na área administrativa, né? Fui nomeada no CNJ, TRF da primeira região e o INSS em segundo lugar. Estou aqui então para dividir o meu conhecimento com relação à saúde do trabalhador, com foco em concurso público, para ajudar no seu processo de aprovação. Vamos então direto ao assunto, ao que interessa. Então vamos aqui ao slide falar um pouquinho sobre enfermagem do trabalho. O nosso curso de enfermagem do trabalho vai incluir aqui, pessoal, o início falando da história da saúde do trabalhador, como que ocorreu ao longo dos anos aí a evolução da saúde do trabalhador. Depois nós vamos abordar um pouquinho o quadro institucional que envolve aí a dinâmica da saúde do trabalhador, já que esse quadro não é apenas o Ministério da Saúde que cuida. Nós temos também o Ministério da Previdência Social, com o INSS, e temos também o Ministério do Trabalho e Emprego, fazendo parte aí da relação de normas regulamentadoras e a fiscalização do trabalho através dos auditores fiscais do trabalho, tá? Não só com foco na saúde, mas também na segurança do trabalhador. Aí nós vamos depois abordar um pouquinho a legislação no que diz respeito à saúde do trabalhador. Vamos falar da abordagem do artigo aqui 7º da Constituição Federal, sendo um direito assegurado ao cidadão, né, os direitos sociais, o direito ao trabalho com segurança. Também vamos abordar a Lei 8080/90, que traz aí o conceito para a gente de vigilância em saúde do trabalhador e a abrangência da saúde do trabalhador com relação a essa lei vai estar delimitada, tá? Também vamos abordar o Decreto 7.602 de 2011, tá? Que trata aí da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, e a portaria do Ministério da Saúde, tá? GM quer dizer Gabinete Ministerial, do MS Ministério da Saúde, número 1823 de 2012, tá? Que trata da Política Nacional de Saúde do Trabalhador. Observe que o decreto, tá? Ele é mais amplo, ele trata da segurança e da saúde, e a portaria do MS trata apenas da saúde do trabalhador. Nesse âmbito aqui da portaria do MS, nós vamos ter a organização da saúde do trabalhador, que é feita da forma de RENAST e SEREST. A RENAST é a rede, né, de uma forma mais abrangente com relação à saúde do trabalhador, onde vai ligar vários pontos de atenção aí do saúde do trabalhador, em todos os níveis de atenção, ou seja, atendendo aí ao princípio da integralidade. E essa rede, pessoal, ela vai se organizar em forma de SERESTs, que são centros menores aí para atender o nosso trabalhador. Esse SEREST, nós vamos aqui detalhar todas as suas atribuições, o que é que ele faz, o que é que ele não faz, porque também aparece em provas de concurso, tá bom? Lembrando aqui, com relação ainda nesse slide, só para você diferenciar em relação às normas jurídicas, que temos aí a pirâmide das normas constitucionais e infraconstitucionais. Então, acima aqui da pirâmide, nós temos a Constituição Federal de 88. Ela é a norma mãe, é aquela que manda em tudo. Nada abaixo dela pode divergir de conhecimento em relação ao que está explícito na nossa Constituição Federal, tá? E abaixo da Constituição nós vamos ter as leis, tá? E a lei, então, vai estar disciplinando a Constituição. Ela vai estar
detalhando para você aqui o que é que a Constituição quis dizer. Se você pegar a nossa Constituição, ela é fina em relação à quantidade de assunto que tem ali dentro. Ela simplesmente trata do assunto de forma superficial e fala, será detalhado por lei. E aí vem a lei e traz justamente esse detalhamento para a gente com relação às normas, tá? E aí, por exemplo, a gente pode pensar na Lei 8080, que trata aí da regulamentação da vigilância da saúde do trabalhador. E abaixo da lei, nós temos os decretos, tá? Os decretos aqui que é feito normalmente pelo Poder Executivo, pelo Presidente da República, onde vai aí detalhar ainda mais as nossas leis, né? Nós aqui da enfermagem sabemos que temos a lei do exercício profissional e tem também o decreto do exercício profissional que vai estar detalhando o que está lá na lei. Da mesma forma aqui na saúde do trabalhador, o decreto vai estar ampliando a lei, tá? E depois nós temos, do decreto, nós temos as portarias, que são específicas de ministérios, tá? Tá abaixo aí dos decretos e abaixo da lei, então ele não pode divergir da lei e nem muito menos da Constituição. Apenas detalhar no sentido de tornar o direito acessível ao cidadão, tá certo? Vamos então ainda continuar aqui com relação ao que nós vamos abordar nessa aula. Vamos também tratar das doenças de notificação compulsória e saúde do trabalhador, com foco aqui no trabalhador. Então, tem a portaria nova agora de 2016, que trata das doenças de notificação compulsória. Esse ano, ela se diferenciou em 204 e 205, né? Antigamente era só uma, 104. E depois, agora que atualizou, dividiu. Então, a parte da saúde do trabalhador tem uma parte na 204, né, relacionada a acidentes, vamos detalhar aqui para você. E tem aí a parte da vigilância sentinela, na portaria 205, onde nós vamos ver lá o item 1, saúde do trabalhador, e detalhar para você quais são essas doenças de acompanhamento e monitoramento, tá? Também vamos detalhar aqui para você o acidente de trabalho e a CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho, que é aí o tópico mais importante aí da aula com relação a questões de concurso. É o que mais aparece aí na prova com relação à saúde do trabalhador, é justamente as nuances aí dentro do acidente de trabalho, tá? Depois nós vamos estar trabalhando com você as doenças profissionais e as doenças do trabalho, tá certo? A gente vai estar diferenciando asbestose, silicose, siderose, saturnismo, o que é que cada doença dessa representa e qual é o agente etiológico que vai estar aí ocasionando essa doença. Também bem frequente em provas de concurso, principalmente para a enfermagem do trabalho, mas para a enfermagem de uma maneira geral também aparece, tá? Vamos entender isso. Vamos também detalhar aqui os riscos ambientais. Os riscos ambientais que faz parte aí do mapa de risco que é feito pela nossa CIPA, Comissão Interna da Prevenção de Acidente, que é obrigatório em todas as instituições ter essa Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Claro que existe lá na NR5, que nós vamos também estudar, o detalhamento de quantos funcionários a empresa precisa ter para ser exigido que seja instituída uma CIPA. E essa CIPA tem dentro de suas atribuições a instituição do mapa de risco. Esse mapa de risco vamos aqui detalhar na aula. E, por fim, vamos aqui atribuir nomes a cada norma regulamentadora, pessoal. Palavras-chave para você conseguir memorizar aí as normas regulamentadoras, no sentido de entender a 5 é CIPA, a 4 é SESMIT, porque aparece tal assunto, está em QNR, aparece com grande frequência em provas de concurso da enfermagem e você aqui vai aprender e com certeza gabaritar a sua prova, tá certo? Vamos então começar a aula, depois dessa breve introdução, falando um pouquinho aqui da história. Então, com relação à história, nós temos aí o trabalho escravo. O trabalho escravo, pessoal, é aí o passado, né, bem forte no nosso Brasil, em relação à exploração do trabalho, em relação ao trabalho forçado, um trabalho não remunerado, com castigos, punições. E ele não deixou de existir. Infelizmente, ainda tem aqui no Brasil o trabalho escravo, o TST,
que é o órgão com o qual eu trabalho, está o tempo inteiro emitindo normas e ajudando o Ministério do Trabalho e Emprego na fiscalização e punição das empresas que executam aí o trabalho escravo ainda nos dias de hoje, tá? Porque ele foi aí abolido desde 1888 com a Lei Áurea, mas as pessoas aí, em busca de lucros desmedidos, ainda continuam explorando o trabalho escravo, tá? Temos aí outro marco importante na história da saúde do trabalhador, que foi a Revolução Industrial, né? Quando começou aí o aparecimento das máquinas, né, com grande frequência nas indústrias, e essas máquinas começavam a lesionar os nossos trabalhadores e diminuir a produtividade. Então houve aí uma preocupação na saúde, mas com foco na produtividade, com foco no dinheiro, não era foco prevencionista, era um foco assistencialista, um foco em tratamento das doenças e não em prevenir acidentes e desse aspecto aí, tá certo? Então, que hoje existe, né, com mais ênfase. A saúde do trabalhador hoje é com foco em educação, prevenção, em todos os níveis de atenção. E nessa época aqui da Revolução Industrial, não, era o foco financeiro, produtividade, tá certo? Então, vamos aqui esquematizar no slide, classe operária, né? Surge a medicina do trabalho, é quando aí começa as indústrias a ter que instituir um médico dentro do setor da indústria para acompanhar a assistência à saúde, mas ela estava limitada ao adoecimento e ainda não existiam os direitos trabalhistas, tá? No Brasil, os direitos trabalhistas vieram aí com a Constituição, foram regulamentados, mas antes da nossa Constituição de 88, já tinha a nossa consolidação das leis trabalhistas. Ela é um pouco antes, né? Aliás, bem antes, né? 1943, então é bem antes da Constituição atual, né? Existiam outras constituições na época. Então, pessoal, após a Revolução Industrial, surge a especialidade da medicina do trabalho, ou seja, aqui nós temos um marco na saúde do trabalhador, porque surge a especialidade medicina do trabalho. Então, a medicina do trabalho inicial, quando ela foi implementada, o foco dela era na produtividade, foco no médico, não tinha equipe multiprofissional, e médico de confiança do empregador, ou seja, o médico não estava ali para proteger o empregado, não, ele estava ali para garantir a produtividade da empresa. E aí existem uma série de fatores dentro da história da saúde do trabalhador que contribuem para o aparecimento de doenças ocupacionais, que não é só doença física, também aparecem aí as doenças mentais, inclusive tem questão aqui na aula falando das doenças mentais relacionadas ao trabalho. E quais são esses fatores, professora, que estão aí relacionados com a doença do trabalho? Temos aqui instituições de metas, tá? Quando você institui uma meta para o trabalhador, para ele cumprir aquela meta, normalmente a meta é bem difícil de ser cumprida, e isso gera uma tensão muito grande, um estresse muito grande, o que gera aí o aparecimento de doenças com grande frequência. Temos também a repetitividade, porque ela está presente aí em doenças como a LE, DORT, né, que são as doenças aí osteomusculares, né, do aparelho músculo-esquelético, que está relacionado com a repetitividade das tarefas, tá? Temos aqui a pressão por produtividade, que está intimamente relacionado com as metas, tá? Temos aí pouca flexibilidade por parte da gestão da empresa, principalmente nessa época em que estamos tratando, na época da Revolução Industrial, né? Condições precárias, sem uso de equipamento de proteção individual, sem uso de equipamento de proteção coletiva. Nós vamos aprender isso na aula de NR6, a diferença do EPI para o EPC. Só aqui para a gente não perder o link, o EPI é usado por um empregador, né, uma luva, um gorro, uma máscara, a exemplo aí dos EPIs da área da saúde. E a EPC nós temos aí o cone para não permitir a passagem para locais perigosos, instituições aí de medidas que protegem um coletivo, a maior parte dos trabalhadores, tá? Então não tinha a instituição desses equipamentos, né? Não era um trabalho seguro, as máquinas não tinham controle bimanual. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem máquina que, para ser acionada, as máquinas que trazem riscos
a saúde do trabalhador, você precisa acionar ela com as duas mãos. Ou seja, se você não estiver apertando as duas mãos ali naquela máquina, ela não vai ligar. Para garantir que a mão do trabalhador não vai estar dentro da máquina quando ele acionar com a outra mão a máquina, tá bom? Então, hoje existe todo um controle de saúde e segurança no ambiente de trabalho, tá? Sem contar os salários que eram baixos com relação ao trabalho, pressões das chefias, tudo isso aqui ocasionava aí o aparecimento e a piora das doenças. Ainda aqui com relação à história, nós temos aqui a criação da Organização Internacional do Trabalho, a nossa OIT. Ela foi criada em 1919, com a preocupação aí internacional em cuidar da saúde do trabalhador e fiscalizar as instituições, né, com relação ao atendimento das normas por ela emitida, né? E em 1958, a OIT então recomendou os serviços de medicina do trabalho dentro das instituições. Ainda na história, vamos então adentrar aqui no século XX, com a modernidade na saúde do trabalhador, com a instituição aí das consolidações das leis trabalhistas. São várias leis juntas que trazem aí condições melhores para o trabalhador, foco aí em relação à produtividade, focada na saúde, produtividade andando junto com a segurança e a saúde do trabalhador. E ela dá início aí à introdução, né? Dá início à introdução, não ficou legal. Ela introduz aí o tema das normas regulamentadoras. E depois disso vai vir as normas regulamentadoras que são emitidas pelo nosso MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, para regulamentar e destrinchar o que está na CLT, tá? Então nós vamos ter elas aí sendo emitida a partir de 78. Então, a norma regulamentadora com a portaria 3.214 de 78 instituiu as normas regulamentadoras, mas elas não ficam estanques não, estão sempre sendo atualizadas. Quando você entra em uma ANR, lá vai ter as últimas atualizações daquela ANR, então ela está sempre sendo modificada de acordo com as atualizações, tá? E aí, pessoal, foi instituído com as ANRs a necessidade de se implementar aqui o SESMIT, que é o Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, com foco em segurança e saúde do trabalhador, que é onde nós, da equipe de enfermagem, trabalhamos, né? Existe aí na composição do SESMIT tanto o enfermeiro quanto o técnico de enfermagem. Temos aqui, ele está regulamentado esse SESMIT na NR4, já vamos pegando aqui as palavrinhas-chave para as NRs. Com relação ao PPRA, né, que é o Plano de Prevenção de Riscos Ambientais, que está descrito na nossa NR9, pessoal. Vai estar aí uma participação super importante da enfermagem atuando na prevenção de riscos ambientais, né, entendendo esses riscos, conhecendo como é que diminui cada risco dentro do ambiente, por exemplo, do hospital, né, e outras instituições aí com outros trabalhadores de uma maneira geral, tá? Então, PPRA é o Plano de Prevenção de Riscos Ambientais. E o PCMSO, que é aí o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, está na nossa NR7, tá? Onde vai estar lá destrinchando para a gente, né, os aspectos das admissional, periódico, demissional, retorno ao trabalho e vários outros exames em que o trabalhador precisa estar sendo aí submetido para trabalhar de forma regular, né? Temos também os limites de tolerância. Até quanto eu posso trabalhar na exposição ao chumbo, na exposição a agentes aí cancerígenos, a outros agentes tóxicos. Qual o limite de tolerância? Até onde a empresa pode usar aquele produto ou não? Então, aí já vai ser instituído, tanto na NR7, vai trazer aí para a gente, na verdade, quais os exames que vão ser submetidos ao trabalhador que está exposto ao limite X, e na NR15 nós vamos estar trabalhando com a insalubridade, já instituindo também aí alguns limites de tolerância para alguns agentes, tá? E temos aí também a fiscalização do ambiente de trabalho, que é feita hoje aí pelos auditores fiscais do trabalho, né, com relação ao vínculo empregatício deles com o Ministério do Trabalho e Emprego, onde eles vão fiscalizar todas as condições do trabalhador no ambiente empregatício.
E o que é essa saúde do trabalhador? Ela refere-se, então, a um campo do saber que visa compreender as relações entre o trabalho e o processo saúde-doença. A relação, pessoal. Palavra-chave aqui, trabalho, processo, saúde-doença, tá? O fundamento de suas ações é a articulação multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial. Ela funciona em forma de rede. O trabalhador ele vai ser atendido em todas as instâncias do SUS. Aqui nessa aula nós vamos abordar quais são as atuações do SUS na saúde do trabalhador, com relação à atenção básica, e com relação à saúde de urgência e emergência, e com relação aos CERES, que é centrais especializadas. Então, em que local e como que está sendo o atendimento do SUS para a saúde do nosso trabalhador. Então, ela é intersetorial, vários setores, interdisciplinar e multiprofissional, porque não engloba só o médico, como lá na história a gente viu. Hoje nós temos outros profissionais, temos o técnico de segurança, temos o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, temos o enfermeiro e temos outros membros da equipe. Para começar aqui as questões, vamos lá então. Fazer uma questão da IFC de Santa Catarina aí de 2014. Vamos lá. É o conjunto de conhecimentos oriundos de diversas disciplinas como medicina social, saúde pública, saúde coletiva, clínica médica, medicina do trabalho, sociologia, epidemiologia social, engenharia, psicologia, entre tantas outras, que aliado ao saber do trabalhador sobre seu ambiente de trabalho e suas vivências na situação de desgastes e reprodução. Referimos-nos ao termo. Então, pessoal, no slide anterior, nós vimos o quê? Que é multiprofissional e interdisciplinar. Né? Então, aqui nós estamos vendo que a saúde do trabalhador envolve vários campos dos saberes. Temos saúde coletiva, saúde pública, medicina, sociologia, epidemiologia, justamente essa interdisciplinariedade dentro da saúde do trabalhador. Então, é claro aqui que a nossa resposta é a saúde do trabalhador. Tá? Então, a letra A aqui é o nosso gabarito, tá certo, pessoal? Porque está referindo ao saber do trabalhador, está se referindo à interdisciplinariedade de uma forma bem ampla, inclusive engenharia, né? Engenharia não envolve aí em saúde geral, né? Por exemplo, aqui saúde geral, a engenharia não está muito envolvida, mas a saúde do trabalhador, ela está aí bem entranhada, né? Porque a parte da engenharia do trabalho aí, com relação às condições de segurança, está super relacionada e a gente vai ver isso na NR4 com a composição do SESMIT, que é justamente Serviço de Engenharia e Medicina e Segurança do Trabalho, tá certo? Então, envolve todos esses conhecimentos, tá bom? Saúde empresarial, nada a ver aqui, e saúde coletiva é um âmbito bem individual, que inclusive está dentro aqui do cuidado da saúde do trabalhador, tá bom? Facinha aí essa questão, só para a gente entender o contexto da interdisciplinariedade e a saúde do trabalhador. Vamos então para mais uma questão agora do CESP de 2011 dos Correios. A vigilância epidemiológica aplicada à saúde do trabalhador deve estar articulada com o controle sanitário na promoção, proteção e atenção à saúde dos trabalhadores. Aqui eu quero chamar uma atenção importantíssima. Nós temos aí a vigilância em saúde, né, que é um termo aí que está na moda, bem utilizado. A vigilância em saúde, ela é composta por várias vigilâncias, né? Entre elas, dentro delas está a vigilância da saúde do trabalhador, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância da situação de saúde, a promoção da saúde e a vigilância ambiental, tá? Mas elas não são estanques, elas não trabalham de forma individualizada, separada. A vigilância em saúde, ela é interligada. Então, a saúde do trabalhador, ela funciona interligada com a vigilância epidemiológica das doenças da saúde do trabalhador, com a vigilância sanitária, com a vigilância ambiental. Então, está tudo muito interrelacionado, tá certo? Então, existe aqui justamente a saúde do trabalhador dentro da vigilância epidemiológica, ou seja, interligada com a vigilância epidemiológica com a saúde do trabalhador, tá? E o controle sanitário, ou seja, a vigilância sanitária mais a vigilância epidemiológica, elas atuam junto com a vigilância da saúde do trabalhador, tá certo? E a saúde do trabalhador está ligada, professora, tanto na promoção, proteção
E atenção à saúde em todos os níveis, sim, ela está em todos os níveis. A gente tem que trabalhar com a prevenção, né, das doenças aí ocupacionais e o tratamento também quando elas vêm aí a aparecer. Ou seja, questão aqui certinha, né? Está certinha aqui a questão do CESP com relação aos nossos aspectos aqui da interligação, tá? Da vigilância epidemiológica, vigilância sanitária junto com a vigilância da saúde do trabalhador, que vai usar as outras vigilâncias para poder estar aí fortalecendo e ajudando o conhecimento, né? E todos os níveis da atenção. Amei essa questão do CESP, bem aí abrangente e bem definindo bem aí a questão da vigilância da saúde do trabalhador dentro desse contexto. E o trabalhador? Quem é o trabalhador para a gente? A gente fala, saúde do trabalhador, mas quem é esse trabalhador? O trabalhador, pessoal, é todo mundo que trabalha, independente de ter vínculo empregatício ou não, se ser formal, informal, se for autônomo, se for empregado doméstico, se for avulso, né? Na legislação previdenciária, a gente tem aí uma distinção do conceito de trabalhador, onde ele é definido como empregado, contribuinte individual, avulso, temporário, empregado doméstico. E aqui não interessa o vínculo dele, o importante é que ele é trabalhador e a assistência à saúde vai chegar até ele. Então vamos aqui no slide, trabalhador é toda pessoa que exerce uma atividade de trabalho, independentemente, anote aí essa palavra, de estar inserido no mercado formal ou informal de trabalho, inclusive na forma de trabalho familiar ou doméstico. Então é bem abrangente o conceito de trabalhador. E aqui eu trouxe a palavra-chave para você não esquecer em uma cor aí bem forte. Tanto o trabalhador formal quanto o trabalhador informal está inserido no campo da saúde do trabalho. E aí o trabalhador está exposto a uma série de vulnerabilidades. E aqui nós vamos estar acompanhando quais são essas vulnerabilidades. Aqui o nosso empregado, o nosso trabalhador está aí submetido. Temos aí o trabalhador rural, que está submetido, por exemplo, ao uso de agrotóxicos, que são aí cancerígenos, que trazem repercussão à saúde dele. Temos aí a preocupação com o trabalho escravo, onde está aí tanto o Ministério do Trabalho e Emprego, quanto a Justiça do Trabalho em cima das empresas que ainda usam esse tipo de trabalho. O trabalho infantil é outra preocupação no nosso Brasil, presente cada vez mais aí no nosso país, a questão da saúde da infância, né? O trabalho na infância, levando a uma série de doenças na criança e no adolescente que são submetidos a cargas exageradas de trabalho, peso excessivo e outras coisas mais, onde deveria estar estudando, desenvolvendo, ela está ali ajudando a sustentar a casa. Tá? Então, a criança, o trabalho infantil, ele é proibido pela nossa Constituição, tá certo? Então, ele é proibido mesmo. 14 a 16 anos pode como menor aprendiz, tá? E para baixo de 18 anos não pode o trabalho perigoso, insalubre, né, que traga riscos à saúde da criança, tá certo? Temos aí também outra vulnerabilidade, o trabalhador da construção civil, que é o trabalhador que trabalha em obras, onde tem muitos equipamentos, envolve altura, envolve exposição ao trabalho aí, ao céu aberto, né? Onde você trabalha no sol, na chuva, equipamentos perigosos, altura, tudo junto, né? O trabalhador da construção civil, ou seja, é uma vulnerabilidade desse tipo de trabalhador. Relações precárias de trabalho, que é o trabalho informal, o trabalho sem vínculo empregatício, sem condições aí de segurança e saúde para o nosso trabalhador. E subnotificações de acidente de trabalho. Essas subnotificações existem por diversas formas. Tanto porque o trabalhador tem medo de dizer que se acidentou quando o acidente é tranquilo, ele não quer notificar, e a empresa também não gosta de notificar porque ela vai ser vista como aquela que não cuidou do empregado, aquela que não instituiu medidas de prevenção, que não deu EPI, sempre tem uma culpa aí dentro. Então elas ficam com receio de notificar o acidente de trabalho. E ele é obrigatório, porque vai trazer aí garantias ao nosso trabalhador que tem aí o acidente de trabalho registrado, tá certo? Inclusive estabilidade no emprego, por um período de tempo determinado.
Com relação aqui às doenças ocupacionais, nós vamos precisar de um pouquinho mais de tempo para detalhar. Por conta disso, eu espero você no próximo bloco para a gente continuar falando aqui da saúde do trabalhador com foco em concurso público, para ajudar aí no processo da sua aprovação. Para passar em concurso público, não há quem não passe. Há aquele que desiste no meio do caminho, você não vai ser esse. Você vai persistir, porque as vagas de concurso sempre vão surgir. E quem continua, quem tem determinação e continua no caminho, uma hora alcança o seu objetivo. E nós aqui do ENF Concursos estamos caminhando junto com você, ajudando nesse processo aí para que ele seja mais rápido. Então vamos lá então comigo para o próximo bloco. ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.